só não vai pedir para ir ao banheiro. Bem, boa tarde, vamos lá com essa programação que está seguindo aqui, agora às 2h50, um programa que vai ter um debate sobre as novas tecnologias, principalmente do ramo da digitalização e a democratização da mídia, que também eu creio que faz parte até do tema deste encontro esse ano. Quem vai conversar aqui com a gente é o Emerson Kran, ex-aluno da Facomb, mas sempre ativo. Boa tarde. Boa tarde, Perfeito. E do outro lado aqui é o Diogo também, continua aluno aí e faz parte do Centro de Mídia Independente, que é além do que é o que vai até apresentar, de certa forma, uma parte do trabalho que está fazendo aqui nesse encontro, que é a oficina de mídia alternativa, que inclusive nós vamos assistir uma reportagem que foi feita a respeito disso. Obrigado. Ver que ninguém resolveu isso. Como é que acaba aí? Sem crédito. O quê? Escreve no final. Mas você faz parte de alguma instituição assim? Mídia alternativa é uma mídia que não tem vínculos comerciais ou vínculos publicitários, assim, nem governamentais nem religiosos. Ela não está ligada a nenhuma entidade de interesses ou de alienação popular e visa a divulgação de conhecimento através dos meios de comunicação que devem ser reapropriados pelas pessoas. O Centro de Mídia Independente, no Brasil, ele é uma rede de coletivos que trabalham pela democratização da informação e dos meios de comunicação. Para que serve essa oficina? Bem, essa oficina, a gente tenta trabalhar assim, com essa ideia, né, de democratização dos meios de comunicação, de produção independente de mídia e da retomada da capacidade de comunicação que as empresas de comunicação elas sugam isso das pessoas, elas tiram essa capacidade das pessoas, né, elas passam a ser dominadoras da comunicação, da informação, e só elas são detentoras disso. A gente tenta trabalhar ao contrário, que as pessoas voltem a se comunicar livremente, retomem a capacidade que é humana, né, de se comunicar, que elas possam transmitir e publicar a sua notícia, a sua visão de mundo, assim como os grandes meios fazem, assim, mas não com o interesse que eles têm de vender jornal, de ganhar dinheiro. E como é que os alunos podem ter acesso a essa mídia alternativa? Por exemplo, que a gente tem aqui na Facomb, né, a Faculdade de Comunicação da UFG, no caso da Rádio Magnífica. É uma rádio que se propõe inicialmente ser uma rádio laboratorial, que virou rádio comunitária, que está virando uma rádio livre agora. Que é uma rádio feita por universitários, feita através de um projeto de extensão, mas foi tomada pelos alunos e também se propõe a ser tomada pela comunidade, que também já ocorreu ano passado, em 2003, a comunidade vindo para a rádio, tomando a rádio, usando espaço, sem fins comerciais e se expressando livremente. Também tem o projeto dos jornais de poste, jornal que chama Semi na Rua, a gente prega nos postes, prega nos pontos de ônibus. Também, sempre com texto estimulando as pessoas a mandarem matérias ou escreverem, fazer esse tipo de atitude, que é escrever sua matéria e pregar em lugares públicos e visíveis.
quais são os canais de comunicação, quais são as mídias em que a mídia alternativa e o centro de mídia independente são mais atuantes? E tipo, existem vários focos de resistência em mídia, das mais diversas formas. Tanto tem alguns sindicatos que têm seus próprios jornais, que têm um ponto de vista, claro, bem marcado e com seus interesses, mas mídia livre e alternativa está em todo lugar, né? As rádios comunitárias, as rádios livres, os jornais de associação de bairros, por exemplo, é bem difuso, não existe um foco, assim, mas claro que nas grandes cidades existem mais possibilidades, né? Assim, tipo, existem mais pessoas dispostas a fazer esse tipo de coisa, porque tem mais pessoas lá também, né? Qual é a situação da mídia alternativa hoje? Quais são os seus maiores problemas? Bem, como a gente combate a grande mídia, o nosso maior desafio também é o trabalho contrário que eles fazem, né? Porque a gente tenta fazer uma guerrilha midiática mesmo, né? Usando as armas que a gente tem, que a gente pode usar para combater a grande mídia, para combater o monopólio da comunicação, para combater o monopólio da informação, porque quem controla as informações controla as verdades. A gente tenta destruir essa lógica e trazer isso para todo mundo, né? Assim, tipo, como se fosse uma reforma agrária dos meios de comunicação, né? Maneira simplória, assim, mas acho interessante de representar, assim, reforma agrária dos meios, reforma midiática. Programação. Vamos passar para as perguntas que serão comentadas aqui pelo pessoal que está presente. Bem, o tema central deste programa são as novas tecnologias da democratização da mídia. Tem um discurso falando que os custos da produção dos meios de comunicação com essas novas tecnologias estão baixando, ou que pelo menos baixariam. Eu queria saber se isso é verdade ou não. É uma afirmação concreta? Bom, primeiramente a gente tem que levar em conta que hoje o custo da produção tem baixado para o modelo de TV que ainda está implantado, né, que não é a TV digital ainda, né, é uma perspectiva futura para o Brasil. Mas as novas tecnologias baratearam o custo, né, porque houve uma racionalização em termos de equipamentos, né, houve uma diminuição do tamanho, né, dos equipamentos. E isso por si só, em termos de estrutura física, diminui no custo de produção, sim. Tanto é que o número de mostras de vídeo, de cinema que há não só pelo Brasil, mas pelo mundo também, prova isso devido à participação maior dos movimentos populares, dos movimentos sociais na produção, né, audiovisual para esse tipo de evento, né? No caso aqui do estado de Goiás, o FICA é uma prova disso, e a participação dos movimentos, a participação de grupos populares, de grupos sociais, vem aumentando a cada edição do festival, do FICA, né? Então isso prova que as novas tecnologias estão assim contribuindo, de certa forma, para o barateamento, né, do custo de produção audiovisual. Obrigado. Diogo, quer acrescentar? Só lembrando que, por exemplo, uma televisão do porte da Rede Globo, para você montar ela, você precisaria de muito dinheiro, né? Hoje você tem condição aqui na faculdade de você montar uma estação de TV, transmitindo hoje pela internet, mas assim, com um padrão digital vai ter possibilidade de ser transmitido para todo mundo que tiver um televisor adaptado em casa. Então assim, sem dúvida que barateou o custo, assim. Agora tem que ver se vai ser democratizado, assim, né? Porque o custo continua alto, assim, né? Continua sendo difícil para a maioria da população ter acesso. Então, assim, se por um lado ficou mais fácil, por outro, assim, continua difícil ter acesso a isso. Mas eu acho que, sim, a tendência é que isso se popularize cada vez mais e com a ajuda de meios públicos, como a universidade, que isso consiga ser democratizado. Beleza. Visto que ficou mais barato produzir televisão, produzir comunicação hoje em dia, já tem um aumento significativo
queria saber de vocês se já tem um aumento significativo da participação dessas comunidades misturadas ou da participação popular, se ela está realmente aumentando ou se, por um lado, abaixou o custo de produzir, mas surgiu outro entrave que é ter o acesso. Não é um contraponto ao fato de ter abaixado e talvez de não ter crescido significativamente essa participação popular. Vocês têm dados ou informações que possam medir, por acaso, quanto foi ou como que está sendo transformado esse processo aí de acesso? Breno, a gente sabe que o acesso, né, aos meios de comunicação sempre foi, vamos falar da nossa realidade aqui nacional do Brasil, sempre foi um problema, né? Por quê? Porque o modo como as redes de TV surgiram no Brasil, né, está ligado à história, da nossa cultura, e a gente sabe que os meios de comunicação ainda no país estão nas mãos de poucos, né, são de famílias, né, nasceram dentro de núcleos familiares, né, e embora novas tecnologias tenham barateado, como o Diogo colocou bem, ainda o acesso é pouco e os meios para distribuir essa produção ainda é pequeno, né, mas isso o processo já iniciou, né? Tendo iniciado o processo, então é uma questão de tempo, né, para que isso venha a se tornar cada vez o acesso, né, tanto às formas de produção audiovisual, quanto de meios, espaços para distribuir esse produto, tende a aumentar também. Mas isso só vai acontecer, claro, com o empenho e o trabalho, não só dos movimentos, em separado, né, mas também o trabalho que a universidade pública também pode e deve, como instituição pública, se empenhar, né, em possibilitar esses acessos, esses espaços. Nós temos, desde o ano 2000, esse projeto da Magnífica Mundi, né, que nós estamos no ar aqui agora, é uma possibilidade e que em pouquíssimas universidades no país, tanto públicas quanto particulares, estão se empenhando em abrir, em dar espaço. Certo? Nós temos muitos projetos de telejornalismo por parte de universidades, tanto públicas quanto particulares, no ar, mas um projeto pensado e acabado como proposta de acesso, né, de grupos, de comunidades dentro desses meios, ainda é raro. Né? Então, existe um trabalho. Agora, nós temos que a universidade pública tem que se empenhar, as faculdades de comunicação têm que se empenhar, e, é claro, paralelo a isso, né, existem os movimentos, né, sociais e outros movimentos que sempre deram a sua contribuição. No caso aí a gente acompanha o trabalho do CMI, que vem mostrando como isso dá certo e sempre mostrou isso na prática, construindo, né, todo esse trabalho desde o início. Né? Eu tive agora conversando com o Diego, fiquei muito feliz de saber que o CMI já está você me corrige, Diogo, se eu entendi mal, mas já são 100 coletivos, é isso? Ou está em 100 países? Estão em 100 países. Em 100 países de todo mundo, o CMI, né? E depois a gente, né, você fala, né, pro nosso telenauta aí, a página do CMI, um projeto muito bonito, e é uma proposta alternativa, não só de discurso, mas de prática, né? Como se fomenta um trabalho de democratização dos espaços da comunicação e também da comunicação. Beleza. Não, só lembrando que assim, isso só acontece quando há pressão popular, né? Assim, quando as pessoas têm a iniciativa de ir atrás e lutar pelo que é seu, assim. Porque a comunicação é algo, assim, inerente ao ser humano, assim, né? Assim, não inerente, assim, mas que é vital para que o ser humano se conviva e se relacione na sociedade, né? Então, assim, os meios de comunicação meio que
tiraram isso das pessoas, assim, eles privatizaram a comunicação, assim, eles falaram, não, a comunicação é feita por nós. E acabou que as pessoas se acostumaram com isso, assim, quer dizer, muito aqui, estou falando aqui da realidade brasileira, assim, de que assim, as pessoas não se acomodaram e não viram a possibilidade que tinham de, por exemplo, estar ali na televisão, comunicando, se tipo, mostrando suas ideias para outras pessoas. Hoje, com a digitalização e com essas novas tecnologias da informação, as pessoas cada vez mais têm possibilidade de conseguir ter acesso a esses meios de comunicação. Por exemplo, a gente colocou uma rádio no ar aí nessa quarta-feira dessa semana, dia 21, e assim, foi um lance, assim, precisou de um transmissor que a gente pegou aqui com o Niltinho, o cangaceiro, que vai para tudo quanto é lugar aí com muitas tribos indígenas, tipo, montando rádios, né? O Emerson participou desse núcleo lá, que faz essas viagens e coloca rádios em comunidades indígenas. Esse é um projeto muito interessante, assim, de mostrar para aquelas comunidades como elas podem se comunicar, assim, de uma maneira fácil, assim, né? E é algo que você vê o resultado, assim, né? O Emerson pode falar mais sobre isso. E tem projetos como o Centro de Mídia Independente, que nasceu em Seattle em 99 e que tipo, começou com essa falta da, tipo, as pessoas, em 99 rolou os protestos em Seattle lá contra a OMC e as pessoas foram para a rua manifestar para impedir esse encontro. À medida que eles foram se reunindo na rua e impossibilitando esse encontro, a mídia foi veiculando fatos inverídicos sobre o que estava rolando lá, mostrando só a visão deles, da grande mídia. As pessoas nas ruas se indignaram e começaram por exemplo, jornalistas que estavam lá, tirando fotos, fazendo relatos, fazendo vídeos, se encontraram, fizeram um site na internet e começaram a trocar informação, trocar esses vídeos, trocar essas fotos, colocar lá tudo, para que todo mundo tivesse acesso. Como lá nos Estados Unidos e principalmente na Europa, as pessoas têm muito acesso ao computador, o computador é uma realidade popularizada lá. Então, foi muito massa, porque rolou de difundir bem o site, e as pessoas puderam acompanhar o que estava rolando lá, pelas próprias pessoas que estão se manifestando. Então, assim, foi um contato muito direto, assim. Não precisou de meios de comunicação para essas grandes instituições. Na verdade, não são meios, são instituições de comunicação que estão na mão de grandes grupos, que têm vários interesses econômicos, comerciais, e que mostram a sua realidade do jeito que eles querem. Então, nesse momento, o cara que estava lá manifestando, que estava naquela realidade, conseguiu transmitir aquilo para várias partes do mundo. Mas aqui no Brasil esse negócio da internet ainda não é popularizado. Assim, 3% da população tem acesso à internet. Então a gente tem que trabalhar outros meios de comunicação, tipo a rádio, que é um negócio muito barato, assim, você precisa de muito pouca grana para montar e que dá muito resultado, assim, porque todo mundo tem uma rádio em casa e pode montar, pode ter acesso a isso, assim, só ligar o radinho lá e tá ouvindo o outro cara que tá ali naquela comunidade e tá debatendo algum tema, tá colocando sua música, tá fazendo suas poesias e colocando lá. Enfim, é um meio muito, muito legal de ser explorado. E rolou lá no Parque Ateneu e vai rolar mais lá e tomara que em vários outros lugares. Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui que eu queria saber se a legislação é um entrave para a democratização dos meios de comunicação ou se ela apenas não acompanha essa evolução tecnológica. Certo? Olha, eu nem diria que a lei seja um entrave. O que acontece também, né, é porque a lei ela vem após um processo cultural, um processo de manifestação, de demanda social, né? Uma prova disso, por exemplo, a Lei 9.612,
que é a lei que rege as rádios comunitárias, a radiodifusão comunitária. Ela só foi possível, embora é uma lei engessada, é uma lei, se não é inútil, ela atrapalha muito o processo, né, de ampliação, né, do parque de radiodifusão comunitária. Mas é uma lei que foi discutida durante quase 10 anos e que, no processo final, prevaleceu o interesse e o lobby, né, político das grandes emissoras, que influenciaram na decisão de cada artigo que compõe a Lei 9.612. É uma lei muito engessada, embora houve pequenos avanços, né, de complementação de artigos, etc., etc., mas ainda é uma lei que está aquém do que foi discutido pela sociedade. Então, se nós olharmos desse viés, ela atrapalha, né? Mas se nós formos olhar do ponto de vista do ganho, houve um pequeno ganho, é ínfimo, é pouco, né? Se o governo respeitasse, se o governo federal respeitasse aquilo que já está no papel, né, nós teríamos hoje talvez 10 vezes mais rádios implantadas no país do que nós temos hoje. O governo Fernando Henrique foi muito injusto com o movimento de radiodifusão comunitária e, na perspectiva de um novo governo que nasceu no âmbito dos movimentos de lutas populares e sindical, que é o governo Lula, houve muita perspectiva de que a lei pudesse ter um avanço. E a realidade mostrou, e está mostrando que isso não está acontecendo, não ocorreu, né? E muitos entraves foram colocados pelo governo federal, talvez nós, né, talvez até por uma questão assim, talvez, não sei, de ilusão, de pensar que nós teríamos atingido um patamar em que o movimento de radiodifusão comunitária iria dar um grande salto, né? E não aconteceu. A gente sabe que não aconteceu. Muitas rádios continuaram a ser fechadas, né? Muito mais rádios foram fechadas do governo Lula, que sequer está na metade, em relação ao governo Fernando Henrique, né? Isso para nós é uma decepção. Sobre esse aspecto, então, a lei também atrapalhou, né? O processo de construção do diálogo para ampliação, né, da discussão sobre a radiodifusão comunitária também falhou, né? Mas, por outro lado também, o movimento não parou, né? O movimento não parou. Tanto é que, vou citar novamente aqui, o CNI vem dando passos, né, largos, né, e firmes nesse processo de democratização, de discussão. Isso é muito bom, porque se nós tivéssemos também na dependência, e eu acho que os movimentos sociais, de um modo geral, acreditou também muito nesse novo governo, até deveria acreditar sim, mas houve muita frustração, né? E não só dentro da comunicação, mas de um modo geral, a lei ela só caminha quando há demandas sociais, né? Ou seja, na área da comunicação, na discussão sobre democratização dos meios de comunicação, democratização do espaço, né, de distribuição, de produção e distribuição da informação, ela deve sim continuar, e as demandas sociais ainda devem continuar sim, pressionando, fazendo o seu movimento para que as leis surjam paulatinamente e venha construir um pouco de equilíbrio, né, de organização, se a gente pode falar assim, para que mais condições existam para que a sociedade e as comunidades tenham acesso à produção e à distribuição da sua informação. Beleza, obrigado. Jogão, para finalizar. Bom, é isso mesmo, assim, tipo, hoje a possibilidade de você montar uma rádio aí é muito presente, assim, muito fácil você montar uma rádio. O mais complicado, por exemplo, numa rádio é um transmissor, que é meio caro, assim, custa, sei lá, uns R$1.000, mas
assim, o custo de você montar uma rádio fica no máximo em R$2.000. Assim. Então, assim, se a população, assim, um grupo que está ali naquele bairro ali, se interessar por isso, tipo, fazer uma cota, assim, passar nas casas e divulgar o negócio e conseguir a grana, já uma rádio pode ser montada ali. Agora, a grande questão que está sendo travada é que a Anatel e o governo, que é um órgão assim, que está meio que fora do governo federal, está apreendendo equipamentos, está lá fechando rádios, que assim, são meios de comunicação legítimos da população e estão sendo assim, fechados e equipamentos estão sendo apreendidos. A Anatel ela utiliza a Polícia Federal para ir nas rádios, e eles chegam lá com os equipamentos, muitas vezes, algumas vezes levam os equipamentos também, então assim, um negócio totalmente arbitrário, e impede aquela população de se comunicar, de se expressar, assim, sem explicação alguma. Tipo, um grande mito que eles veiculam é que a rádio comunitária pode derrubar avião. Isso é uma grande mentira, né? Que não existe isso. Assim. A comunicação é algo assim que pode ter até dar alguma interferência em alguma outra televisão, mas assim, isso não altera em nada assim, o avião ou sei lá, qualquer outro meio de comunicação. Então assim, o grande lance agora é a galera se fazer pressão para que essas iniciativas sejam concretizadas. Algumas iniciativas aí já estão sendo feitas, já estão sendo concretizadas, e o negócio é vocês se juntarem a nós. Assim, a gente do Mídia Independente tem uma proposta muito massa, assim, é uma rede horizontal, totalmente horizontal, quer dizer, não tem hierarquia, não tem patrão, não tem chefe, e tem uma ligação em rede, assim, tem coletivos aí em diversos países da América Latina, da Europa, dos Estados Unidos, que conseguem trocar informação, e assim, tem uns vídeos aí que até vai rolar, no Olho do Furacão, que fala do lance lá na Argentina, que rolou, muito, muito interessante, enfim, um lá de Seattle também. Então, assim, fique ligado na programação, entre no site www.mediaindependente.org, se interem aí do que é e venha fazer parte aí também. Muito obrigado, Diogo. Diogo já deu o recado dele, o site aí do CMI, dá para repetir? www.mediaindependente.org. Beleza. Temos que dizer também que o Emerson é fundador e membro da Aivu Etan, que é uma ONG de comunicações e projetos. Faz projetos para quê? Dentro dessa perspectiva, né, de possibilidades dentro da área da comunicação, desde a faculdade, um grupo de ex-alunos aqui, né, hoje ex-alunos, mas desde o tempo da faculdade discutiu-se a possibilidade de estar numa perspectiva de mercado de trabalho, né, sobrevivendo como qualquer outro profissional e fazendo o que gosta com prazer e dando a sua contribuição. O conhecimento que se adquiriu aqui está retornando à sociedade, e hoje, depois de 5 anos de um longo debate, discussão, a gente conseguiu concretizar essa ONG dentro dessa perspectiva social, utilizando a comunicação como metodologia, né, de trabalho dentro de projetos sociais, que é uma vertente de parte do trabalho que a gente faz, né? Existem outras perspectivas que a gente também trabalha, que é o dia a dia que vai garantir a sobrevivência, que afinal de contas a gente precisa colocar arroz e feijão todo dia e pagar as contas, né? Isso é óbvio, né? É com o pé no chão. Obrigado, Emerson. Obrigado, Diogo. Bem, vamos terminando aqui esse debate sobre as novas tecnologias e a democratização da mídia. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham aprendido também, ou pelo menos